Boa noite, Igreja de Jesus. Glória a Deus, o ensaio foi maravilhoso. Vamos de novo? Boa noite, Igreja de Jesus. Aí, glória a Deus, que benção. E eu orando em casa, o Espírito Santo me deu um tema. E eu quero ler com vocês um texto que está lá em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. E vamos ver juntos o que nós podemos aprender com essa história de dois personagens super importantes do Novo Testamento. Diz assim Marcos 5, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor dele, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Diga comigo, prostrou-se. Mais forte, diga, prostrou-se aos seus pés. Amém. E lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastou tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar, diga comigo, ouviu falar. Amém. Ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava consigo: se eu somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído o poder dele. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Responderam os seus discípulos: mestre, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, diga comigo, aproximou-se, prostrou-se, amém, aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um grande alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, apenas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os seus discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada do que aconteceu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: querido, creia somente. Agora fala para convencer ele, fala: creia somente. Eu estou treinando tomar água durante a mensagem, irmãos. Tem esse hábito, tem que aprender. Queridos, olha só, essa história desses dois personagens, tem muitas coisas que nós podemos aprender aqui.
dessas pessoas tão diferentes. Começando por Jairo. Quem era Jairo? Jairo era o chefe da sinagoga, o líder da sinagoga de Cafarnaum. Era da responsabilidade do chefe da sinagoga a direção da adoração que os judeus ali faziam na sinagoga. Era da incumbência dele escolher outros fariseus que deveriam dirigir a oração na sinagoga, ler as escrituras na hora da reunião para a oração, pregar e esclarecer as escrituras e o seguimento da lei. Esse homem era casado e tinha uma filha de 12 anos. Essa filha adoeceu. Então, falando primeiro de Jairo, aqui um resumo. Jairo era, trazendo para os dias de hoje, Jairo era como se fosse um pastor, um líder, um cristão, né? E Jairo, ele e a sua esposa tinham uma filha de 12 anos, e essa filha adoeceu. Só que o que eu acho muito interessante, uma das coisas que a gente pode aprender com Jairo, olhando para a vida dele, era o nível de comprometimento que esse homem tinha com as coisas de Deus, o quanto ele levava a sério o seu chamado. A Bíblia diz que a filha dele estava doente, e era uma doença grave, ela estava quase morrendo. E mesmo assim, Jairo, ele não deixou a sua responsabilidade, ele foi lá e cumpriu o que ele tinha que fazer. E talvez você diga assim: puxa, pastor, mas a filha do cara estava ruim, estava mal. Ele tinha um motivo nobre, uma razão nobre para ficar em casa e não ir. Mas eu te pergunto, e se Jairo não tivesse ido? Como queria encontrar Jesus se ele tivesse ficado em casa? E Jairo, mesmo com a situação adversa dentro de casa, ele vai cumprir o seu papel na sinagoga. Então Jairo era um homem de muito comprometimento. Jairo nos ensina outra coisa. Jairo se desprendeu saiu da sua programação por causa de Jesus. A Bíblia diz que os chefes da sinagoga, eles eram pessoas diferenciadas, eles tinham uma roupa diferente, eles falavam diferente, eles não andavam no meio da multidão, eles ficavam na sinagoga. Mas Jairo, quando ele ouviu falar, quando ele soube que Jesus estava lá, o que Jairo lembrou? Jairo, ele era um conhecedor do Velho Testamento, ele conhecia e ensinava as leis. E Jairo sabia que aquele homem que estava passando por ali não era uma pessoa normal, que era Jesus. Então Jairo sai da sinagoga, e a Bíblia diz, como a gente repetiu, que quando ele encontra Jesus, Jairo chega e se prostra diante de Jesus, e incansavelmente ele diz para Jesus: Senhor, a minha filha está adoecida, minha filhinha está doente. Então você imagine o coração desse homem, desse Jairo. E aí, outra coisa que a gente aprende com ele, Jairo, quando Jesus, ele levanta e fica em pé, e Jesus responde, ele fala: então vamos. E Jesus estava indo com Jairo para a casa dele. No meio do caminho, aparece a segunda personagem da nossa história, que é a mulher do fluxo de sangue. Então você imagine a reação de Jairo. Jairo encontra Jesus, que ele precisava. Aí Jesus fala: vamos lá na tua casa. Aí no meio do caminho, aparece uma mulher que toca em Jesus. E aí Jairo continua ali esperando o que Jesus queria fazer. E aí a multidão chega e fala para Jairo, algum dos seus conhecidos, chega e fala para ele: olha Jairo, para de incomodar o mestre, a tua filha já morreu, já não tem mais jeito, não precisa se incomodar mais. E aí Jesus, ouvindo aquilo, disse para Jairo: Jairo, tão somente creia. E Jairo permaneceu no que Jesus tinha falado. Jairo deu ouvido para que uma pessoa estava falando, ele não ouviu o que muitas pessoas estavam dizendo, ele prestou atenção no que Jesus estava dizendo para ele. E aí Jairo converte o seu tempo ao tempo de Jesus. Na hora certa, nós vamos para a minha casa, ele sabe o que ele está fazendo, eu estou na direção dele, eu estou debaixo da sua palavra. E Jairo obedece às palavras de Jesus. E depois você vai ver lá para frente a consequência disso, que a filha de Jairo é ressuscitada, Jesus cura ela. E aí a gente vai conhecer o outro personagem. Quem era o outro personagem?
era a mulher do fluxo de sangue. Nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que a Bíblia fala só de uma mulher que sofria de fluxo de sangue há 12 anos. Não menciona o nome dela e nem fala se ela tinha esposo ou filhos. Provavelmente era uma mulher que vivia sozinha. Para o judaísmo, quem sofria com fluxo de sangue era considerado imundo, não podia tocar nas outras pessoas e nem ser tocado. Até mesmo objetos do uso do dia a dia perdiam o valor se tocados por um doente com fluxo de sangue. O livro de Levítico, capítulo 15, fala da impureza física e de sua associação com a moral. A pessoa impura era excluída do convívio normal da sociedade, até que se purificasse novamente. Assim viveu essa mulher por 12 anos. Então, eu comecei a pensar em casa, mas Jairo, o líder, o dirigente da sinagoga, e essa mulher, o que esses 2 personagens têm em comum? O que eles têm, apesar de serem pessoas de situações diferentes, de vidas diferentes, de classes diferentes, totalmente opostos? Mas o que você vai lendo essa história e você vai percebendo que eles tinham muitas coisas em comum. E uma das coisas que eu acho muito interessante, falando de Jairo, que Jairo, como eu falei, ele representa, nós trazendo para o dia de hoje, quem que Jairo representa? Jairo representa eu e você, que somos os chamados cristãos, que estamos na igreja todo domingo, que estamos na célula toda semana, que estamos no discipulado semanalmente ou quinzenalmente. Nós somos os crentes. Jairo representa isso. Jairo era um homem correto, um homem que cumpria o seu papel dentro da sua igreja. Mas o que me chama a atenção na vida de Jairo é que Jairo, ele não era preso a uma religiosidade. Jairo não tinha uma fé, um coração engessado. E o que tem acontecido muitas vezes no meio do cristianismo das pessoas é que, com o passar do tempo, uma vida de igreja, de culto, sem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, vai nos tornando pessoas mornas, frias, pessoas que só batem cartão em culto e em célula, pessoas que perderam o sentido do santo, que perderam a importância de cultuar, que muitas vezes estão indo para o culto, não tem nem noção com quem estão indo se encontrar. Jairo nos ensina isso, porque Jairo, quando ele encontra Jesus, qual a primeira coisa que ele faz? Ele se prostra diante de Jesus. A primeira coisa que ele faz, ele se joga nos pés de Jesus. Antes dele expor a sua necessidade, ele chega e se joga diante de Deus. E a nossa vida, muitas vezes, o tempo de igreja, o tempo de cristão, vai nos tornando profissionais da fé. Nós vamos criando manias, jeitos que a Bíblia não ensina. Nós vamos perdendo o quebrantamento, nós vamos perdendo a honra, nós vamos nos tornando pessoas duras, nós vamos criando uma outra religião dentro da igreja. Jairo poderia chegar diante, se Jairo talvez fosse eu, fosse você, talvez Jairo chegaria diante de Jesus e falaria assim: olá Jesus, tudo bem? Eu sou Jairo, sou um dos líderes da sinagoga de Cafarnaum. Será que poderíamos ter um momento a sós? Gostaria de lhe informar que a minha filha está adoecida, gostaria que o senhor fosse lá visitar ela. Não, cara. Quando você está diante de Jesus, quando você está diante do santo, da presença de Deus, a religiosidade vai embora, a dureza vai embora, tudo que não serve vai embora. Você só pensa em uma coisa: eu quero me prostrar diante do meu Deus, eu quero me prostrar diante do nosso Senhor. Irmãos, e nós estamos perdendo isso, nós estamos perdendo, nós estamos dependendo de coisas. Nós estamos dependendo de luz, de som, de uma excelente ministração de louvor, de uma boa palavra, para que a gente possa dobrar os nossos joelhos.
As igrejas modernas estão virando verdadeiros shoppings para atrair os cristãos. Porque só o culto não basta, só a palavra não basta, só o que Jesus fez na cruz não basta para eu me prostrar, para eu me render. Nós estamos cantando muitas vezes santo, Ele é santo, santo, e eu imagino o coração de Deus, que enviou o seu Filho para morrer por nós, e nós cristãos não reconhecemos, temos dificuldade em levantar as mãos, temos dificuldade em declarar em alta voz que Ele é santo. Uma dureza que nasceu não sei da onde. Irmãos, muitas vezes a gente fala, irmãos, venha para frente, vamos adorar ao Senhor, venha, sabe? As pessoas querem ficar longe da presença. Jairo não, cara, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho os meus afazeres, eu tenho que conduzir o louvor, eu tenho que pregar a lei e tudo mais, mas cara, quem está ali fora é mais importante que tudo isso, é mais importante que a minha roupa, é mais importante que a minha posição. Jairo nos ensinou, a minha posição não define a minha postura diante de Deus. Por causa da minha posição, eu sou um empresário, eu sou o tal, eu não posso. Imagine o que as pessoas vão dizer, eu ir lá na frente, me jogar, eu me dobrar de joelho, eu orar por uma pessoa num lugar inadequado, isso não pode. Quem disse que não pode? Não é que você não pode, você deve, porque é o seu Senhor, irmão. Só que o que nós estamos recebendo? Qual a informação que não a Bíblia está trazendo para nós? O que estão passando para nós? Jesus está perdendo, na visão de algumas pessoas, o seu senhorio. Ele não é mais o Senhor, Ele é você. Ele não é mais o Senhor, Ele é o meu amiguinho, Ele é o meu coleguinha, Jesus, meu amiguinho. Eu falo com Ele quando eu quiser. Eu aprendo sobre Ele quando eu quiser. Eu falo com Ele quando eu quiser. Quando eu tiver afim, eu falo com Ele. Ou quando eu precisar, eu falo com Ele. Não foi isso que Jairo nos ensinou. Não, cara. Davi não escreveu, você é o meu pastor e nada me faltará. Davi escreveu, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós nos prendemos no nada me faltará, nada me faltará. Mas eu preciso me perguntar, mas Ele é o meu Senhor? Quando Ele fala, eu calo. Quando Ele fala, eu obedeço. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar. Sabe, nós precisamos orar. Quando você vai orar, quando eu vou orar, nós não vamos orar, querer dar conselho para Deus e dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Não, a oração é para eu pedir conselho para Deus. A oração é para eu perguntar, Senhor, o que eu faço? Não é para eu dizer, Jesus, faça isso, faça aquilo. Eu lembro uma vez, eu estava lá no barco, eu estava com uma situação, e eu liguei o som e eu falei, Senhor, toma o controle dessa situação. Quando eu terminei de falar, o Espírito Santo, ei, quando que eu perdi o controle? Me mostra quando que eu perdi o controle. Como que você canta no domingo, as mãos, daí na segunda-feira Deus toma o controle, Deus não, cara, Ele está sob o controle de todas as coisas. Não cai um fio de cabelo sem que Ele não autorize. As pessoas dizem assim, eu quero ler a Bíblia porque eu quero extrair algo da palavra, eu quero aprender algo, eu quero ficar fera nisso aqui. Não, está errado. Nós temos que ler a Bíblia para que ela tire algo de nós. Nós temos que ler a palavra para que a palavra arranque as nossas mazelas, para que a palavra nos lapide, para que a gente se adeque a ela. E aí, irmãos, eu fico impressionado com
Cara, é muito forte isso aqui, bicho. Que aí aquela mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus. Jairo está lá esperando Jesus ir para a casa dele. E aí aquela mulher toca em Jesus. E aí Jesus pergunta: cara, alguém me tocou, alguém tocou em mim. E os discípulos olham para ele: mestre, tem uma multidão de gente aqui, o senhor quer saber quem que tocou o senhor? Jesus fala: alguém me tocou. Por quê? Porque aquela mulher, há 12 anos, irmãs, imagine comigo uma menstruação de 12 anos. A menstruação dura o quê? Uma semana, 5 dias, por aí, né? Cara, dela durou 12 anos sangrando. E aquela mulher, quando ela ouve falar, por isso ela representa as pessoas de fora, porque Jairo sabia quem era o Messias e ela não sabia, ela ouviu falar. A Bíblia não fala que ela ia na sinagoga, a Bíblia não fala que ela não estava no meio da multidão, ela ouviu falar de Jesus. Quantas vezes você já ouviu falar que Jesus pode te perdoar? Quantas vezes você ouviu falar que Jesus pode mudar a sua vida? Quantas vezes você ouviu falar que o Senhor quer entrar na sua casa, quer transformar a sua família, e você faz de conta que não é com você? Quando ela ouviu falar de Jesus, a primeira coisa que ela fez um planejamento. Ela gerou fé no coração dela. Ela pensou consigo mesma: se eu apenas conseguir tocar na orla das suas vestes, eu vou ficar curada. Ela não ficou pensando: mas eu não vou lá porque eu não gosto daquele culto, eu não gosto do cor daquela igreja, eu não gosto daquele pastor, eu não gosto daqueles discípulos, eu acho aquele Pedro meio grosseiro, eu acho aquele João meio boca aberta, eu não gosto, eu não me dou com Maria. Não, o que ela pensou? Eu vou lá, cara, eu vou tocar nele e eu vou ser curada, eu vou mudar de vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que os recursos que ela tinha não conseguiu resolver a situação dela. A posição de Jairo não resolveu o problema dele, e o dinheiro da mulher do fluxo de sangue, o recurso dela, não resolveu o problema dela. Os dois tinham algo em comum, os dois tinham um problema que humanamente não tinha como resolver. Só que os dois, um líder da sinagoga, o outro uma mulher simples, desconhecida, humilhada, sem nome, imunda, dita pelas pessoas, os dois tiveram a mesma atitude, se prostraram diante do Senhor. Quando você chega diante do Senhor, o seu orgulho, a sua altivez cai por terra, mas a sua comiseração também. Porque aquela mulher, ela podia dizer: mas eu sou uma coitadinha, eu estou há 12 anos, olha só, no absorvente que chegue, tem o que faça, eu não posso sair, eu cheiro mal, as pessoas me discriminam, eu estou em depressão por causa disso. Jesus, alguém vai lá e pede para Jesus vir aqui. Alguém fala para ele vir na minha casa. Não, eu fico imaginando aquela mulher na cama, deitada, cheia de sangue, e de repente ela ouve falar de Jesus, ela toma uma atitude, ela senta na cama e pensa: cara, ele cura, eu preciso tocar nele, eu vou ter que achar um jeito de tocar nele. Ela não terceirizou o problema dela para ninguém. Ela falou: eu vou em direção a ele. E ela sai de casa com aquilo na cabeça, e aquela multidão cercando Jesus. Nada é empecilho para você quando você decide mudar. Nada para você quando você decide resolver a situação. E ela vai e toca em Jesus. E ela toca em Jesus, e aí ela vai embora, porque ela sentiu que o sangue secou, parou de sangrar, mudou aquilo.
E aí ela volta para casa, mas aí Jesus para tudo. Eu fico imaginando, Jesus para, ei, alguém tocou em mim, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aí ele queria saber quem que era, ele queria saber o nome, ele queria conhecer a pessoa. Por quê? Porque, irmão, você vai no mercado, você vai lá e compra o que você precisa e você vai embora. Você não fala com o dono do mercado, você não conhece o gerente do mercado, você vai lá e pega o que você precisa e você vai embora. Jesus não é um supermercado, irmão, que você vai e pega o que você quer e você não conhece ele, ele não te conhece. Jesus não quer apenas te curar, te sarar, ele quer ter relacionamento com você. Por isso que ele parou e falou: eu preciso conhecer ela. Sabe o que Jesus está dizendo hoje para você? Eu quero te conhecer. Eu quero olhar nos seus olhos, eu quero saber o seu nome. E aí quando Jesus começa a perguntar, alguém me tocou alguma coisa, ela falou: é comigo. É comigo que ele está falando, é de mim que ele está falando. Irmão, quando que essa chave vai virar na sua cabeça? Que Jesus está falando com você? Quando que você vai entender que Jesus está falando com você? Ela entendeu, é comigo. E aí ela, com muito medo, ela vai em direção a Jesus e se prostra diante dele. Ela não foi diante de Jesus: Jesus, eu sou a pessoa de fé, que eu tive fé e o Senhor me curou. Não. A Bíblia diz que ela vai com medo e ela se prostra diante do Senhor. E aí ela conta tudo o que aconteceu, relacionamento, eles começam a conversar. Ninguém conseguia conversar com Jesus. Você vê às vezes na televisão aí, famoso andando pela rua, eles vão andando e é foto e é não sei o que, e eles não param e não tem como conversar. Jesus para tudo. A multidão, o povo querendo milagre, oração, e Jesus: ei, preciso conversar com ela. Conta aí para mim o que aconteceu. Uma mulher sem marido, sem família, falida, sem ninguém. Ela não tinha um marido para pegar ela pela mão e falar: amor, vamos lá, eu te levo no colo, vou te levar até Jesus. Lembra aquele paralítico que os 4 amigos pegaram ele e desceram pelo telhado? Ela não tinha nenhuma amiga para levar ela, porque as pessoas estavam longe dela. Mas o amigo verdadeiro, naquele dia, sabe o que ela conheceu? Eu acho que é ali que nasceu aquela música: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Não é nesse tom, mas tudo bem. E aí Jesus começa a conversar com ela, e ela contando: olha, Jesus, há 12 anos aconteceu isso e tal. Ela: é mesmo? Olha só. E agora curou. Glória a Jesus, Jesus falou. Aleluia. E aí Jesus olha para ela, irmão. Meu Deus, cara. Pensa uma mulher que talvez ela saía na rua, as pessoas falavam: olha, lá vem aquela imunda, lá vem aquela fedida, lá vem aquela mulher. As pessoas indo para o outro lado da rua. Jesus olha para ela e vai na identidade dela. Fala: filha, a tua fé te salvou. O que Jesus está dizendo para ela: você é filha e você tem uma porção de fé. E essa porção de fé sua curou você. E aí ela vai para casa. E aí volta para Jairo. E aí eles vão para a casa de Jairo. Aí chega lá na casa de Jairo. Tá lá o povo chorando, se lamentando. Chorando. Já virou um velório. Irmãos, pense. Você casa. Aí, né, tem aqueles primeiros anos de casamento, é top, né? É lua de mel todo dia, né? É uma benção. Aleluia. Mas chega um momento assim que parece que está faltando alguma coisa. Tem ou não tem? Parece que tá, cara, tá muito grande essa casa. Parece que eu estou escutando um choro, alguma coisa, não sei. Aí
vem o primeiro filho. Imagine, Jairo e sua esposa. Aí, durante 12 anos, Jairo, com o sonho dele e da mulher dele, uma filha. E quem tem filha sabe, irmão. Eu tenho uma, Sarinha. Não tem 12, tem 8. Irmão, faz 8 anos que eu estou procurando o botão de desligar e não acho. Quem tem filha sabe. Os meninos brincam, jogam bola, cansa, para. Menina não. Você vai no quarto lá colocar para dormir, você acha que dá menos a bateria, nada, parece que recarregou na tomada de volta. Quer contar história, quer brincar, quer pular no pescoço, quer que o pai deite ali. Mas de repente, com 12 anos, esse sonho, essa alegria, essa festa tá para morrer. Enquanto Jairo passou 12 anos feliz, aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos infeliz e sofrendo. E aí Jesus chega lá na casa de Jairo, e o povo lá chorando e se lamentando. Aí Jesus pergunta: mas por que vocês estão chorando, gente? Por que esse choro, esse lamento? A menina está só dormindo. E aí o que eles fazem? Eles começam a rir. Provavelmente aquelas pessoas que eram amigos de Jairo eram crentes. Eles começam a rir de Jesus. Aí Jesus viu que eles não iam acreditar. Jesus pega e fala para Jairo: Jairo, vem aqui você e sua esposa. Pega os discípulos dele e vão para onde? Jesus não poderia falar: Jairo, vai lá, pega a menina, traz aqui. Vamos mostrar para esse povo aqui quem é Jesus. Não. Qual que é o lugar de maior intimidade da sua casa? O seu quarto. Aonde que Jesus vai? O seu quarto. Irmão, Jesus está te esperando lá no secreto. Jesus quer entrar lá no seu quarto. Aí Jesus entra lá no secreto de Jairo. E lá no secreto tem um problema. E aí, tá lá na cama a menina deitada. Jesus chega, olha a menina. Eu fico imaginando aquele olhar de Jesus, os discípulos perto. Por que Jesus só levou Jairo e a mãe e os discípulos? Porque, irmão, não é qualquer pessoa que tem que entrar na sua intimidade. Aí Jesus olha para a menina e fala: Talita, cumi, levante-se. E a menina levanta. Eu fico imaginando a reação de Jairo. Eu fico pensando a reação daquela mulher. Olhe quantas coisas os dois experimentaram junto no mesmo dia. Imagina aquela mulher quando ela olhou, o sangue parou. Ela olhou em Jesus. Olhou 12 anos. Parou. Aí Jairo olha para a cama, o sonho que estava morto, a filhinha amada que ele disse: a minha filhinha. E nós pais, nós temos esse hábito carinhoso, né? Filhinha, princesinha, meu bebezinho. Que menina é diferente, né, irmão? Né, Max? Menina é diferente. Menina quebra a gente, né? Pai herói. E aí a menina fica em pé. Aí Jesus olha para os pais e a menina está com fome. Aí Jesus fala para eles: olha, alimentem a menina, dê comida para ela. O que Jesus quer fazer hoje, irmãos? Quero te convidar a ficar em pé. Sabe, irmãos, Jairo representa nós, os de dentro, que em mim e em você, que Jesus precisa restaurar.
Será que não é nossa intimidade com Ele que não precisa ser restaurada? Será que não é aquele primeiro amor que precisa voltar a incendiar? Sabe, aquela mulher, ela representa o de fora, ela não conhecia Jesus, ela ouviu falar. E ela, como Jairo, ela se prostra aos pés de Jesus. O evangelho genuíno de Jesus, irmãos, ele não mudou, nem para os de dentro e nem para os de fora. O evangelho genuíno é: arrependei-vos. Isso serve para os de dentro e isso serve para os de fora. Se você está aqui nessa noite, você é de dentro, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, 23, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine a sua vida cristã. O que o tempo de igreja, o que o tempo de culto tem feito com você? Você se prostra, você se quebranta, você tem contrição como antes? Ou a sua fé, ela está engessada, a sua intimidade com o Senhor está engessada? Você chora como você chorava antes? Qual é a sua reação quando você está diante do Santo dos Santos? Qual é a sua reação quando você está diante do Senhor? Onde está aquele quebrantamento? Onde está aquela paixão? Onde está aquela rendição do início? Puxa, pastor, no início eu orava, no início eu falava em línguas, no início eu sentia um fogo dentro de mim, o tempo foi passando e isso foi se apagando. O Senhor está dizendo para você hoje: volta a queimar, volta, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso não é só para os de fora, é para nós também. Nós precisamos nos arrepender dentro. Nós precisamos nos arrepender de tratar Jesus como um amiguinho. Nós colocamos o nosso Senhor, o nosso Deus, num nível raso de amizade, de coleguismo. Nós colocamos o nosso Senhor num lugar que não é dele. O lugar dele é acima de tudo e de todos. Onde está o Senhor no nosso coração? E aquela mulher, ela representa as pessoas de fora. Ela nunca tinha visto falar de Jesus, mas quando ela soube, a primeira vez que ela soube, ela não teve dúvida. E talvez você diga assim: pastor, mas eu já tentei de tudo. Tentou de tudo, vírgula. Eu quero te convidar a tentar o meu Jesus, o nosso Jesus. As pessoas tentam de tudo: as drogas, os remédios, a macumbaria, um monte de porcaria. Elas deixam por último o que resolve. Elas ignoram aquele que resolve, aquele que ama, aquele que cura. Para de tentar naquilo que não resolve. Vem para aquele que tem o poder para fazer todas as coisas. Para de colocar na frente de Jesus as pessoas. Para de colocar na frente de Jesus as coisas. Olhe para Ele. Jairo não olhou para a multidão. Jairo não se importou com a sua posição. Jairo não se importou com nada. Eu só preciso me prostrar diante dele. Aquela mulher não olhou para o seu problema. Ela não olhou para o que as pessoas iam pensar. Eu não estou nem aí, eu não quero nem saber. Eu ouvi falar que ele tem poder e é ele que eu quero e mais nada. Eu não quero implorar para você, porque nós temos que parar com isso. Eu não quero ficar aqui implorando para você vir para frente. Eu quero deixar na sua mão.
Jesus está aqui, qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua reação, Jairo? Qual vai ser a sua reação, mulher? Qual vai ser a sua reação? Quando Jesus procura saber quem que é aquela mulher, ela já tinha recebido a bênção que ela precisava, ela já tinha recebido. Mas ela, mais do que o milagre, ela queria um relacionamento com Jesus. Por isso ela voltou para conversar com ele. Jairo, quando Jesus chega na casa de Jairo, e Jesus despede a multidão e entra no quarto, Jairo poderia falar: Senhor, não precisa o Senhor entrar no meu quarto, eu vou lá buscar a menina, não quero que você entre na minha intimidade. Muitos nessa noite estão dizendo isso para o Senhor: Senhor, eu só quero a bênção, não quero relacionamento. Mas existem aqueles que estão dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero mais do que um milagre, eu quero mais do que uma bênção, eu quero um relacionamento contigo. Eu quero falar contigo como aquela mulher. Eu quero o Senhor dentro do meu quarto, dentro do meu coração como Jairo. Eu quero, Senhor, eu quero. Mais importante do que a bênção é a tua presença. Mais importante do que o milagre é o relacionamento contigo. E a Bíblia diz que Jesus pediu para alimentar aquela menina. Jesus hoje está restaurando o seu relacionamento com Ele. Você vai precisar alimentar isso. Alimente isso. Alimente, ore todos os dias. Busque ao Senhor incansavelmente. A palavra do Senhor diz: busque o Senhor enquanto se pode achar. Reúna sua família. Faça culto em casa, faça culto doméstico. Ore com seus filhos. Casais, orem juntos. Ore você, busque ao Senhor. Cultive um relacionamento com Ele, fale com Ele, adore Ele. Converta a sua televisão, converta o seu aparelho de som. Gere uma atmosfera de adoração na sua casa. Comece a ler a Bíblia, comece a agir diferente. Comece a viver como uma pessoa agora que está andando com Jesus. Não só com a igreja, não só com o corpo, mas com o cabeça. Muitas vezes nós estamos andando com o corpo, nós estamos no culto, nós estamos na célula, mas nós não estamos tendo intimidade com o cabeça. E Deus quer ter relacionamento com você, Deus se importa com você. Deus é um Deus de relacionamento. Amém, queridos? Deus te abençoe em nome de Jesus. Minha oração é que você cresça nessa relação. Você ouça cada vez mais o Senhor. Você ouça cada vez mais o Senhor. Você faça o que Ele pediu para você fazer. Você atenda o chamado que o Senhor já colocou dentro de você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para encerrar esse culto poderoso. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso na Tua presença. Obrigado pelo nosso segundo culto. Obrigado por todos esses irmãos que estão aqui, Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz todos os dias. Deus abençoe sua semana. Vá em paz em nome de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor.